A aula de hoje, pessoal, nós vamos dar início aí à volumetria por óxido-redução. Essa volumetria faz parte aí da dupla, vamos dizer assim, a dupla que compõe aí os conteúdos da nossa segunda avaliação, que é a volumetria por oxidação e volumetria por complexação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas partes, né, dessa aula de hoje. Uma, eu vou mostrar aí os métodos, dar uma ideia geral dos métodos, das metodologias dentro da volumetria por óxido-redução, tá? Que é a permanganimetria, dicromatometria, iodometria e serimetria. São 4 métodos dentro da volumetria por óxido-redução. Então, eu vou trazer uma ideia geral aí de cada um desses métodos, o que usa cada um deles, e aí a gente passa para a resolução de exercícios, que é a parte onde a gente aprofunda os nossos conhecimentos em relação aí a essa volumetria. Vocês já perceberam a maneira que eu gosto de trabalhar, eu sempre explico a teoria durante a resolução dos exercícios. Então, aqui é dar uma ideia para vocês sobre isso. A volumetria por óxido-redução, pessoal, ela envolve reações de óxido-redução. É aquilo que vocês estudaram na geral e orgânica, lá na parte relacionada a NOx, carga, variação de NOx, balanceamento de equação por óxido-redução, é aquele assunto. Obviamente que aqui nós não vamos fazer balanceamento de equação, calcular NOx, nada disso. Nosso objetivo aqui não é esse. Nós vamos partir da equação pronta, fazer a análise da equação através da estequiometria e aplicar na volumetria por oxidação. Então, ainda que nós vamos usar as reações de oxidação, nós não vamos dar foco ao desenvolvimento das reações propriamente dito. O que a gente quer saber é a aplicação dela aí. Eu só puxei esse conceito, esse raciocínio, para você entender o que você deveria ter estudado lá na geral e orgânica para que você pudesse chegar aqui agora e estudar comigo a volumetria por óxido-redução. Tá? Então, a primeira metodologia, pessoal, é a permanganimetria. Olha, o próprio nome já é bem sugestivo, tá? Permanganimetria vem de permanganato, metria, medida, ou seja, a metria é a medida do permanganato. Em outras palavras, pessoal, o íon permanganato, ele age aí como agente oxidante nessa volumetria. Então, sempre que eu tratar de uma permanganimetria, eu vou ter aqui, ó, se você observar o permanganato, é isso aqui, ó, MnO4-. O permanganato sendo o elemento principal aí no processo de oxidação e redução nas reações redox, tá? Então, algumas reações estão apresentadas aqui, você vê que o pH do meio vai influenciar no tipo de comportamento do permanganato, tá? Observe que todas as equações aparecem elétrons, ó, 5 elétrons, 3 elétrons, 1 elétron. Por que aparece isso? Exatamente por se tratar de reações de óxido-redução. Haverá sempre o envolvimento de elétrons, tá certo? Perda ou ganho de elétrons. Ou o composto vai ganhar ou vai perder elétrons. Tá? Neste caso aqui, ó, o permanganato, que é o MnO4-, quando ele ganha 5 elétrons, ele se transforma no íon manganês, que é o manganês 2+. Então, você vê que está havendo aí uma oxidação do permanganato ao íon manganês. Tá? Aqui, quando esse permanganato ele recebe 3 elétrons, eu vou ter o dióxido de manganês. E quando esse permanganato recebe apenas 1 elétron, eu vou ter o íon permanganato com carga 2-.
Quem que influencia o tipo ou a quantidade de elétrons que o permanganato vai receber? É o meio. Veja, se é fortemente ácido, a reação é essa. Se é neutro ou levemente alcalino, eu tenho esse. E se é alcalino, ou seja, um pH acima de 7, eu tenho essa reação. E aqui eu tenho os potenciais padrão, que seria a carga elétrica envolvida nessa reação, que a gente chama de potencial padrão, que é assunto que vocês viram aí na química geral. Tá? Então, o principal elemento aqui é o permanganato, KMNO4. Tá? Então, esse diagrama aqui mostra aí, né, as principais reações envolvendo o permanganato, só para questão de ilustração mesmo, né? O manganês, quando ele perde 2 elétrons, ele se torna manganês 2, tá? Esse manganês 2, quando recebe 1 elétron, ele vira manganês 3, ou melhor, perde 1 elétron, né? Ele vira manganês 3. Esse manganês 3, quando recebe 4 elétrons, ele volta a ser permanganato. Então, o que você observa? Esse quadro aí, esse diagrama, ele mostra que, dependendo a entrada ou saída de elétrons, eu terei um íon manganês se comportando de uma determinada maneira. E o pH do meio influencia fortemente nisso. Você vai ver que as nossas aulas envolvendo volumetria por oxirredução e complexação, nós vamos estar preocupados em ajustar o pH da solução, em alguns casos, exatamente para que a reação possa acontecer. Então, o pH é um fator importante aqui. Tá? Bom, algumas aplicações aí da permanganimetria, né? Então, as soluções de permanganato empregadas para dosagem oxidimétrica devem ser padronizadas, como a gente já está acostumado a fazer. Você vai lembrar que sempre a gente padroniza a reação principal, né, o composto principal, o reagente principal. Tá? O agente redutor mais empregado aí para padronizar o permanganato é o oxalato de sódio. Tá? Então, quando eu for padronizar o permanganato, e você vai ver isso na aula prática, porque nós vamos fazer isso, a padronização do permanganato, eu faço isso através da reação com o oxalato de sódio. Tá? Essa reação com o oxalato de sódio vai permitir um mecanismo de transferência de elétrons entre o permanganato e o manganês, o que favorece aí a mudança de cor lá na reação, que é um deslocamento do equilíbrio, o que permite a gente determinar o ponto de virada. Tá? Aqui é apenas um desenho mostrando aí as cargas elétricas, né? Não vou dar muito detalhe sobre isso aqui, porque aqui a gente entraria mais na parte de reações químicas, que não é o nosso foco. Tá? Então, uma coisa importante aí do permanganato, o permanganato, ele reage lentamente com o oxalato. Isso quer dizer o quê, pessoal? Eu vou titulando e o negócio vai reagindo muito pouco. Então, a reação é demorada, tá? E isso, de certa forma, atrapalha a titulação. Então, nós precisamos catalisar a reação do permanganato com o oxalato. E essa catalisação, ou seja, o aumentar da velocidade, eu faço aí alterando o pH, alterando o meio, isso faz com que a reação aconteça mais rápido. A titulação de padronização do permanganato deve ser conduzida sob a ação da temperatura, aquecendo o agente redutor e o meio ácido, mas sem deixar acumular o oxidante. Olha só, eu disse para vocês que a gente precisa catalisar a reação. O que é catalisar a reação? É acelerar a reação. Uma das formas que eu posso fazer isso é pelo aquecimento. Você vai ver em alguns experimentos que a gente faz de volumetria por oxidão, que a gente diz assim, ó, nós vamos fazer uma titulação a quente. O que é uma titulação a quente? É que durante o processo que eu estou titulando, a solução está sendo aquecida. Então, o fato de aquecer favorece a reação, ou seja, faz com que a reação ocorra de forma mais rápida.
Então, essa catalisação é feita via calor, tá? Ou temperatura. Então, essa é a permanganimetria, tá certo? Usa aí o permanganato. Vamos para outra técnica, porque eu quero apenas tirar os princípios fundamentais de cada uma delas para compartilhar com vocês, porque a gente vai destrinchar isso nos exercícios, né? Então, não vou perder muito tempo com essa parte. Mas a ideia geral eu quero passar. Então, o que eu preciso guardar da permanganimetria? Duas coisas. Que o agente oxidante é o permanganato, que é o MnO4, menos. Tá? E que a reação ela é lenta e eu preciso catalisar ela com temperatura. Então, de tudo que eu falei até agora, esses dois elementos são importantes para você guardar. O outro método, pessoal, é o iodométrico ou iodimétrico. Aparentemente é a mesma coisa, mas no processo reativo diferem um do outro. Tá? Um usa o par triiodeto e outro usa o par iodato. Tá? Então, vamos ver. Entende-se por iodimetria o conjunto de técnicas titulométricas empregando o iodo como agente oxidante nas titulações. Então, iodometria lembra de iodo. Então, aqui eu vou usar o iodo como agente oxidante. Tá? A iodometria é o conjunto de técnicas titulométricas empregando outras espécies como agente oxidante, adicionadas em excesso e que, pela adição do iodeto de sódio, o iodo gerado é titulado no retorno com agente redutor tiosulfato de sódio. Veja só, pessoal. Lembra? Na última aula prática, eu fiz questão de refazer aquele experimento lá para determinação do hidróxido magnésio no leite magnésia. Eu fiz questão de fazer por conta de ser uma titulação de retorno. Observe aqui que o método iodométrico, ele usa titulação de retorno. É aquela história, eu tenho um total, eu tenho um excesso, eu tenho uma parte que reage. Então, essa iodometria, ela usa aí a titulação de retorno. Eu vou titular o excesso não reagido com tiosulfato de sódio. Aqui estão as reações principais. O iodo 2 reage com o I- e forma I3-. O I3- com 2 elétrons vira 3 I-. E o I2 com 2 elétrons vira 2 I-. Essas reações você vai ver todas no exercício, ou nos exercícios. E a gente discute isso melhor. Bom, então, iodometria, o que eu preciso guardar? Utiliza o iodo como agente oxidante, tá? E a técnica utilizada é a volumetria ou a titulação de retorno, que tem total, excesso e reage. O outro método dentro da volumetria por oxidação é a dicromatometria. Então, veja, pessoal, dicromatometria, o nome também é sugestivo. Metria, medida, dicromato, dicromato. Então, medida envolvendo o dicromato. Então, o dicromato é o agente oxidante nessa situação. Olha o dicromato aqui, quem ele é, ó, Cr2O7,2 menos, e ele vira crômio 3. Então, você vê que você tem aí uma adição de 6 elétrons no dicromato, no íon dicromato, e isso faz com que ele oxide aí, ó, a cromo 3. Tá? Então, o dicromato, ele tem um poder oxidante muito grande, tá? Tem um potencial redox também elevado, e ele pode ser usado aí como um padrão primário. Ou seja, o dicromato pode ser usado para padronizar uma solução qualquer que eu queira padronizar. Está aqui a questão do potencial também, não vou dar detalhes nisso. E a outra é a serimetria. Então, o que eu vou guardar do dicromato? Elevado poder de oxidação e redução. Tá? Ele pode ser usado como padrão primário. E a dicromatometria, o agente principal é o dicromato. Normalmente, esse dicromato ele vem na forma de dicromato de potássio, para facilitar aí as continhas.
E a serimetria, metria, medida, série de sério. Então, neste caso, a serimetria ela utiliza o sério 4 como agente oxidante, tá? Então, ele parece muito aí parece muito assim, no que diz respeito ao potencial de oxidação, ao dicromato, tá? O sério 4 vira sério 3, muito utilizado aí na análise de ferro, ok? E aí tem uma série de sistemas, né, que podem ser usados, e aqui também tem os indicadores redox, ou os indicadores que são utilizados dentro da volumetria por oxo-redução. Aqui uma tabela dos principais indicadores utilizados, né? Você tem a fenantrolina, ortofenantrolina, tá? Você tem o héreo black, ou negro de HROT, tá? Você tem o fenossafranina, o tetrasulfonato índico, azul de metileno, está tudo em inglês, né? O ácido sulfônico, você tem a euroglaucina A, você tem uma série de indicadores redox utilizados. Tá? A gente usa muito o negro de heliocromo, ou héreo T, tá? E a ortofenantrolina, que são as mais utilizadas aí, que é esse aqui, ó, 5-metil 1,10-fenantrolina, ferro 2 complexo. Então, isso aqui também é chamado de ortofenantrolina. Isso muda de cor de acordo com a situação. Você vê, por exemplo, pegando aqui a fenantrolina, você tem aí um azul pálido, tá? Que muda para vermelho, um azul violeta, né? Que muda para uma cor colorida, né? Que é uma cor menor, mais clara. É um violeta para o lado de vermelho com azul pálido. Então, cada coloração aqui, ela assume uma posição dependendo do tipo de indicador. É exatamente o que a gente usou lá com a fenolftaleína, né? Nos nossos estudos. Aqui a ortofenantrolina, como eu disse para vocês, né? Ela muda aí de uma cor azul claro para vermelho, muito utilizada ela aí nos estudos da volumetria por oxidação, tá? Ela tem uma capacidade de formar complexos com ferro, então é muito utilizada aí na dosagem de ferro, ferro 2, ferro 3, né? Nós temos um indicador chamado de ferroína dentro desse processo. O amido, pessoal, o amido é muito utilizado aí nos métodos iodométricos, tá? O amido, ele reage com iodo e forma um complexo amido-iodo, uma coloração azul muito forte, muito forte. Então, o amido é muito utilizado na iodometria. E tem uma série de indicadores específicos, né, como tilcianeto de potássio, né, o ferrotilcianato, e tantos outros mais que podem ser utilizados. Né? Então, aqui é uma tabelinha ainda mostrando alguns indicadores. Tá? E é isso, né? Da parte de teoria, aí a gente vai para os exercícios, né? Os exercícios eu quero mostrar no outro slide para você. Então, é só uma ideia geral a respeito aí da volumetria por óxido-redução. E agora, nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que é a parte relacionada a exercício. É aqui, pessoal, que a gente vai digerir melhor aí essas coisas relacionadas a esse assunto, tá? Primeiro detalhe, o que muda aqui em relação ao que a gente já tem estudado? Só muda o tipo de reação química, tá certo? A maneira de resolver as questões continuam da mesma maneira. Nós vamos ter reagente em excesso, nós vamos ter fator de diluição, nós vamos ter que calcular fator de correção, nós temos padronização de solução. O caminho, pessoal, continua o mesmo. Eu costumo dizer assim, que o endereço é o mesmo, só mudou o inquilino. Tá? E é o que nós vamos ver agora a partir desse slide. Olha só aí. Nosso primeiro exercício. Olha o que diz. Uma amostra de calcário pesando
400 miligramas. Bom, primeira coisa, 400 miligramas representa aí a massa da amostra, certo? Uma amostra de calcário, 400 miligramas. Você vai lembrar que a gente nunca trabalha com massa em miligramas, a gente tem que transformar isso em gramas. Então, isso aqui, divide por 1.000, vai dar 0,4 gramas a massa da nossa amostra. O que aconteceu? Foi dissolvida em ácido e tratada com excesso de oxalato de sódio. A solução foi alcalinizada e o precipitado resultante de oxalato de cálcio foi filtrado, lavado e redissolvido em ácido diluído. Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui? Aí você vai assustar com a quantidade de reação química aqui. Ó. Tem um monte. Porque aqui está mostrando todo o processo, tá? Relacionado ao texto. Ó. Vamos acompanhar. Primeiro, só para você entender essas reações químicas aqui. Ó. Primeiro, eu peguei a amostra de calcário. Calcário, pessoal, ele possui cálcio. E o cálcio está na forma de óxido de cálcio, que é o CaO. Cal. CaO. Óxido de cálcio. Tá? Então, veja que a primeira coisa que ele fez aqui no texto, ó, foi dissolvido em ácido. Bom, como é que eu sei que isso aqui tem ácido, professor? Toda vez, pessoal, numa reação de oxidação, que você observar que tem H+, livre, olha aqui, ó, 2H+, significa que esse meio está acidificado. Essa reação do CaO com 2H+, significa que é uma reação do CaO com ácido. Ok? Então, essa primeira reação aqui, ó, é o resultado quando eu pego o calcário e adiciono o ácido em cima dele. Ele vai liberar cálcio e água. É a primeira reação. O professor, Não. em relação ao 2H+, não tem como saber, né? Só o exercício que vai dar para a gente, né? Isso aqui vai dar para você ter como saber, tem, né? Aí a gente tem que fazer o balanceamento, né? Por oxidação. Você vai observar por que é 2? Porque tem 2 aqui, aqui tem 2 hidrogênio, então tem que balancear. Entendeu? Ah, não entendi. Ó, aqui tem um cálcio, aqui tem um cálcio. Aqui tem um oxigênio, tem um oxigênio. Aqui tem 2 hidrogênio, aqui tem que ter 2. Então, esse 2 aqui vem do balanceamento da equação. Agora, vocês vão receber sempre as equações já balanceadas, né? Precisa só interpretar. Entendeu? Entendi, beleza. Então, ó, essa reação química aqui, essa primeira parte, foi dissolvida em ácido. Gerou cálcio e água. Observe, pessoal, a segunda reação, o que acontece? O cálcio que está aqui, ó, vocês precisam entender isso. O cálcio que está aqui veio da primeira reação. É uma sequência de reação, é uma dando sequência na outra. Então, o cálcio que foi gerado aqui na primeira, ele continua na segunda, e agora ele está reagindo com o oxalato. Por quê? Olha o texto. Foi dissolvida em ácido e tratada com excesso de oxalato de sódio. Olha o oxalato aqui. Quando o cálcio reage com o oxalato, ele forma um precipitado, ó, olha o sólido aqui, S de sólido, de oxalato de cálcio. Isso aqui é um precipitado, tá? Sólido. Olha o que o exercício fala. A solução foi, então, alcalinizada, e o precipitado resultante de oxalato de cálcio, que é isso aqui, foi filtrado, lavado e redissolvido em ácido diluído. Olha o que aconteceu aqui, ó. O CaC2O4, que é o oxalato de cálcio, olha aquele na próxima reação. De novo com hidrogênio, mostrando que esse oxalato de cálcio está no meio ácido e gerou de novo cálcio e ácido oxálico, que é o que está aqui. Agora, observe a última reação. Eu estou pegando o resultado da anterior, que foi o ácido oxálico, e está reagindo com o permanganato, pessoal. Olha aí. Olha o que o texto fala. Esta solução, que é essa última aqui, ó, que tem ácido oxálico, consumiu 14,1 ml de permanganato. Aquele aqui, ó, MnO4. A 0,0865 mol por litro na titulação. Então, olha só. Essas três reações químicas anteriores aqui, pessoal,
serviu para produzir esse cara aqui, ó, para que eu possa titular com permanganato. Tá? Olha a pergunta, qual é o conteúdo de cálcio, a massa molecular dele, nesse calcário? É a pergunta. Você vai falar, professor, é reação pra caramba. Você falou que era tudo igual, mas aí tem reação pra caramba. É verdade. Mas o que interessa para mim, pessoal, é só essa última equação. Ó. Só essa última. Que é onde aconteceu a titulação. Isso aqui é tudo procedimento prático. Procedimento lá no experimento para poder gerar esse cara aqui, 5-oxalato ou ácido oxálico, para 2 permanganato. E observa a estequiometria, é 5:2. Vamos ver como é que fica o desenho disso? Olha lá. Vamos traduzir agora o nosso experimento. A minha amostra é calcário, eu quero achar a quantidade de cálcio no calcário, peguei uma quantidade de calcário e pesei na balança, que tanto foi? 400 miligramas. Esses 400 miligramas equivale a 0,4 gramas de calcário. Tibum, dentro de um Erlenmeyer. Tá? Produzi a primeira, segunda, terceira reação para gerar H2C2O4. Por que eu sei que é esse, professor? Porque o permanganato MnO4 está reagindo com ele. Então, a titulação é, na bureta tem MnO4-, que é o permanganato, que vai titular o H2C2O4, que é o ácido oxálico, que veio da onde? Da primeira, da segunda e da terceira reação. Essas 3 reações fizeram o seu papel até produzir H2C2O4. Massa molecular do cálcio está aqui, tá? O volume que gastou na titulação foi 14,01 ml e a concentração do permanganato é 0,0865 molar, ou mol por litro. E agora, professor, como é que resolve esse negócio? Ficou difícil. Do jeito que resolve os outros, pessoal. Primeira coisa, achar a quantidade ou do permanganato ou do cálcio, do oxalato, quer dizer. Como eu nunca começo por aquele que eu estou procurando, e eu estou procurando aqui embaixo, ó, o calcário, eu vou começar pelo permanganato. Então, quantidade de MnO4, quantidade de permanganato. A fórmula, novidade, você nunca viu essa fórmula, ó. É nova. A mesma de sempre. Número de mol é a concentração multiplicado pelo volume em litro. Estou aqui na bureta. Concentração é quanto? 0,00865 multiplicado pelo volume, 14,01 vezes 10 a menos 3. Fazendo a conta, eu tenho 1,2197, 10 a menos 4 mol. Mol de quê, professor? Mol de permanganato. E agora, o que eu faço? Pela estequiometria, olha a última reação, pessoal. Pela estequiometria, 5:2, eu acho o ácido oxálico. Pessoal, por que eu tenho que achar o ácido oxálico, sendo que eu quero o cálcio? Olha a reação anterior, pessoal. Da onde veio o ácido oxálico? Veio da acidificação do oxalato de cálcio. Observe que, ó, o ácido oxálico ele é 1:1 com o cálcio. Ó. O que significa isso? Se eu encontrar o ácido oxálico aqui, eu acho o cálcio. E eu calculo a massa e a porcentagem. Então, vamos determinar a quantidade, ó, de ácido oxálico barra cálcio. Observe, H2C2O4 para 1 cálcio. É 1:1. Então, achando o ácido oxálico, eu acho o cálcio. Como é que faz isso? E agora, hein? O que eu tenho aqui embaixo, pessoal? Ó, eu tenho lá, ó, a massa do calcário, que é a massa da amostra, a massa molecular, isso aqui não serve nada para mim agora. Como é que eu vou achar a quantidade de ácido oxálico? Pela estequiometria. Ó, 5 ácido oxálico para 2 permanganato. O permanganato eu já achei aquele aqui, ó.
Então, 5 ácido oxálico equivale a 2 permanganato. Agora, quanto ácido oxálico eu vou ter para essa quantidade aqui de permanganato, que eu achei no item 1? 1,2197 10 a menos 4 mol. Eu vou multiplicar cruzado. Como é que vai ser isso? Vou multiplicar por 5 e dividir por 2. Tá? Então, vai ficar 5 vezes esse valor dividido por 2. Fazendo a conta, eu tenho 3,0491, 10 a menos 4, mol de cálcio. Acabei de achar o cálcio. Professor, mas você não estava calculando aí o ácido oxálico, o H2C2O4? Por que você pôs o cálcio? Ó, o H2C2O4 em relação ao cálcio é 1 para 1, certo? Em relação ao permanganato é 5 para 2, mas em relação ao cálcio é 1 para 1. Achei o ácido oxálico, eu acho o cálcio. Agora, de posse do cálcio, eu posso calcular a massa encontrada e fechar com o teor, pessoal. Massa encontrada é número de mol vezes massa molecular. Número de mol é 30491, 10 menos 4, multiplicado pela massa molecular. Massa de quem? Do cálcio. 40,078. 40,078. Multiplicando isso, eu tenho 1,2220, 10 a menos 2 gramas de cálcio. E eu fecho, então, com o teor percentual. Teor percentual vai ser a massa que eu encontrei, dividido pela massa que eu pesei, que é a amostra, vezes 100. Olha a massa que eu encontrei. 1,2220, 10 a menos 2, sobre massa da amostra, 0,4. 0,4 gramas, vezes 100. Fazendo a continha, eu obtenho 3,0551%. Esse é o teor de cálcio nesse calcário. Próxima questão, pessoal. Essa aqui é boa, que é bem comprida. Olha só. Para quem gosta aí de uma bebida, ó, 5 ml de conhaque são diluídos em água até 500 ml. Veja, eu chamo isso de solução A. Então, peguei lá o conhaque, eu estou querendo fazer um estudo do conhaque. Para quê? Para determinar, ó, a porcentagem massa por volume de etanol. Quero saber quantos por cento de álcool tem nessa bebida. Vamos imaginar que eu fiz lá um engenho no fundo de casa e eu estou agora fabricando pinga. Existe um teor dentro da lei. Se eu passar dele, eu vou ser multado, minha bebida vai ser interditada. Então, eu peguei a bebida que eu estou produzindo e eu vou fazer uma análise nela para saber quantos por cento de álcool tem, quantos por cento de etanol. Então, o que eu fiz? Peguei 5 ml do conhaque e, diluí em 500 ml. E eu chamei isso de solução A. Olha o que está acontecendo aí, pessoal. Ó, uma alíquota de 10 ml da solução A é destilada e o etanol é coletado em 50 ml de uma solução ácida de ácido sulfúrico. Olha lá. De ácido sulfúrico, solução ácida, né? Desculpa, a leitura minha ficou ruim aqui. De uma solução ácida, está mostrando que o ácido aqui é ácido sulfúrico, mas a solução é de dicromato de potássio, a 0,01667 mol por litro. Onde é oxidada a ácido acético? É exatamente essa primeira reação aqui, pessoal. Ó, o dicromato reagindo com o etanol, tá? Em meio acidificado, olha o hidrogênio aqui, ó, mostrando que o meio é ácido. E quando essa reação acontece, eu produzo aqui na frente, ó, ácido acético, que é CH3COOH. Tá? Então, isso tudo que a gente leu até agora é isso aqui. Ó. Agora, olha o que diz aqui. Ó.
O excesso de dicromato não reagido é titulado com 16,24 ml de ferro a 0,1006 mol por litro. Olha a reação de baixo, pessoal, ó, dicromato com ferro. Essa reação aqui é a reação da titulação, que é, a princípio, que importa para mim. Se você observar, eu tenho um dicromato para 6 ferro, 1 para 6. Tá? É titulado excesso. Então, pensa comigo. Última aula prática nossa. Falou em excesso, eu tenho que calcular o total, o excesso que reage. Veja a estequiometria. Calculo a Professor, massa não está contra... faltando o K2, não? Oi? Não está faltando o K2 na equação, não? Ah, está faltando o K2. Por que ele não está aqui? Porque interessa para mim só os elementos que participam da transferência de elétrons. Ah, na reação de oxidação, nas reações de oxidação, interessa para mim os elementos que participam do processo de transferência de elétrons. Por exemplo, está faltando o K2, está faltando o SO4, cadê o sulfato aqui? Não tem sulfato, ele só está na forma de H+, aqui, ó. Tá? Então, nas reações de oxidação, interessa para mim os elementos que participam da transferência de elétron. Por isso, pessoal, que isso é como diz o outro, é um bônus para vocês aqui nessa matéria, né? Porque eu já dou as reações prontas, porque se eu não desse reação pronta, você ia ter que fazer tudo isso para descobrir quem participa, quem não participa, quem aparece, quem não aparece. Aqui você já ganha a equação pronta só para fazer a estequiometria naquilo que interessa. Então, o K2 não está. O K2 não, né? O K, né? O 2 aqui é o índice, né? Que são 2 átomos de potássio. Na verdade, é o K, que seria o K+. O K+ não está, o SO4 2- não está. Por que não está? Porque não participa do processo de transferência de elétrons. Então, está aí o nosso desafio. A titulação, que é a parte que importa para mim, ponto de partida, é entre o dicromato e o ferro 2. Vamos montar para a gente ver o que acontece. Lembrando, o que eu quero? Eu quero a porcentagem de etanol, que é isso aqui, ó, C2H5O4. Massa molecular, 46,0684. Trouxe para cá, com as reações, e aqui agora eu vou desenhar para você o experimento. Olha o que foi feito. Peguei 5 ml de conhaque, aqui eu estou chamando de etanol, porque eu quero saber o álcool. A massa molar do etanol é 46,0684 gramas-mol. Tibum dentro de um balão de 500. Eu chamei isso de solução A. O exercício chama de solução A. Bom, isso quer dizer o quê? Diluir isso em 500 ml, pessoal. Mas eu não titulei 500 ml, eu titulei apenas 10 ml. Lembrou? O que eu tenho aqui? Um fator de diluição. Lembrou que eu falei que tudo continua do mesmo jeito, só muda a reação? Olha aqui, ó, fator de diluição. Por que eu tenho fator de diluição? Porque eu preparei 500, tirei só 10 para titular. Tá? Agora, eu peguei 5 ml de amostra, etanol, tibum no recipiente, 500 ml foi o que eu preparei, tirei 10. Então, 500 dividido por 10 dá um fator de diluição de 10 vezes. E eu vou titular quem? Vou titular o dicromato não reagido, que não reagiu com o etanol. O que sobrou aqui de dicromato, eu vou titular com ferro. Isso quer dizer o quê, pessoal? Existe um total de dicromato. Parte reagiu com etanol e parte sobrou. Então, eu vou determinar o que sobrou, através da titulação com ferro a 0,10006 mol por litro. Volume que eu gastei, 16,24 ml. Ok?
Vamos tentar resolver isso aí, pessoal? Dá um tempinho para vocês quebrar a cabeça agora, porque ó, o desenho está pronto, a ilustração está pronta. Vamos ver o que vocês conseguem fazer aí. Ó. Você tem que lembrar que tem que começar sempre pela quantidade, ou seja, o número de mol de alguém que você tem que começar aí. Então, o que eu vou fazer o primeiro passo? É determinar a quantidade de cromato total. Tá? Esse total está nesses 50 ml aqui. Ó, tá? Esse representa o total. Agora, aqui eu vou titular, não é o total, vou titular o excesso. Então, nesse desenho aqui, tem duas coisas para me avaliar. O total, que é isso aqui, e o excesso que eu vou encontrar através do ferro. Olha a reação do dicromato com o ferro, 1:6. Tá? Então, o total, a fórmula de sempre, concentração vezes volume em litro. A concentração é 0,01667, está aqui, ó, 0,01667, multiplicado pelos 50 ml, que representa o total. Fazendo a conta, eu tenho 8,3350, 10 a menos 4, mol de dicromato total. Agora, a partir do momento que eu tenho o total, eu preciso achar o excesso. Quem titulou o excesso? É o ferro. Então, para mim achar o excesso de cromato aqui, ó, nesse total, eu vou utilizar 0,1006 molar de ferro no volume de 1624. A forma é a mesma, a concentração agora é 0,1006 vezes o volume, que foi 16,24, 10 a menos 3. Fazendo a continha, eu tenho 16337, 10 a menos 3 mol de ferro. Professor, esse ferro é o dicromato em excesso? O que vocês acham? O ferro que eu achei aqui já é o dicromato em excesso? O que me dizem? Esse ferro está titulando dicromato em excesso. Eu achei o ferro. Eu posso dizer que essa quantidade aqui de ferro é a quantidade de cromato em excesso? Yes or no? Alguém aí, pessoal? Nem que seja para chutar, você tem que falar alguma coisa. Então Acho que eu, não. chutar é comigo mesmo. Então vamos lá. O que você acha? Você acha que é igual ou não? Acho que não. Você acha que não? Beleza. E no achar que não, você consegue justificar ou não? É chutômetro mesmo. Tem problema, pessoal. Aqui é para descontrair. Olha, eu tô chutômetro. Tá chutando. Você não consegue explicar, né? Mas acha que não é igual. Mais alguém, pessoal? Esse é o ponto principal desse estudo. Se você não sabe identificar isso, e já era. Eu posso dar a receita pronta para você com os passinhos que não vai sair. O colega que resolveu aí, e aí? Você tem que ter considerado isso. O que você me diz? No caso, você encontrou o número de mol do, do CR2O7 da equação de baixo, né? Exatamente a equação de baixo, mas a pergunta que eu estou fazendo é essa. O que eu calculei aqui agora, ó, você está certo na equação, é a equação de baixo mesmo. Agora, isso que eu achei aqui, ó, é do sério que está na equação de baixo ou é do ferro que está na equação de baixo? Do ferro. Exatamente. Então, se é do ferro, eu posso dizer que é o sério que está em excesso? Não, porque é estequiometria de 1:6. Pronto, beleza. Esse é o raciocínio, pessoal. Esse mol que eu achei aqui é o mol do ferro. Ó, é só você procurar onde tem ferro aí, ó.
É na equação de baixo, tá? E na equação de baixo é 1 dicromato para 6 ferros. Então, jamais essa quantidade aqui é do dicromato em excesso. Se fosse 1 para 1, beleza, achei. Mas não é. Neste caso, eu preciso encontrar o dicromato em excesso. Como é que eu vou achar isso? Estequiometria. 1 dicromato para 6 ferro. Quanto de dicromato para 1,6337? 10 a menos 3 de ferro. O que dá para você perceber aí? Que eu vou pegar esse resultado aqui e vou dividir por 6. Tá? Já que é 1 para cada 6. Então, se eu achei o ferro, eu vou dividir por 6 para achar o dicromato em excesso. Isso vai me dar 2,7228, 10 a menos 4 mol. Agora sim, eu acabei de encontrar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Que é o que sobrou desses 50 aqui, ó. E agora, pessoal? Bom, se eu tenho o total e eu acabo de encontrar o excesso, se eu subtrair um do outro, eu vou achar esse aqui, ó, da reação de cima, que reagiu com o álcool, o etanol, que eu estou procurando. Olha aí para você ver. Nós estamos seguindo os passos que a gente faz nos outros exercícios, só que eu tenho que estar de olho na estequiometria. Então, agora, eu vou achar a quantidade de dicromato que reage com o etanol. Aí eu voltei para a equação de cima. Como que eu vou fazer isso? Subtraindo o total do excesso. Ó, 8,3350, que é o total, menos 2,7228, que é o excesso. Olha quanto dá. 5,6122, 10 a menos 4 mol. O que é isso aqui, pessoal? É esse cara aqui, ó. Acabei de encontrar esse cara. De novo, eu faço a pergunta. Esse tanto que eu achei aqui é do etanol? Olha para a primeira reação, me fala. Não. Não, porque a estequiometria é 2 para 3. O que eu vou fazer, então, para achar o etanol? De novo, uma regrinha de 3. Quantidade de etanol vai ser 2 de cromato, olha a reação, 2 de cromato para 3 etanol. 2 para 3. Esse tanto aqui, 56122, é do dicromato, então vai ficar debaixo do dicromato. 56122, 10 a menos 4, corresponde a X. Tá? Tá aí. Quando você vai pegando os macetes, pessoal, do cálculo estequiométrico, ó, 3 para 2 ou 2 para 3, ó, se você dividir 3 por 2, dá 1,5. Isso quer dizer o quê? Que o etanol é 1,5 vezes maior do que o dicromato. Você pegaria esse valor e multiplicar por 1,5. Mas aqui eu estou fazendo bem meio devagarinho, ó. Regrinha de 3. 2 para 3, 56122 para X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse valor por 3 e vou dividir por 2, que vai dar 8,4183, 10 a menos 4 mol. De quê? Agora sim, de etanol. Tudo isso que eu fiz, pessoal, foi para encontrar a quantidade de mol do etanol. Por que isso? A partir do momento que eu acho mol, eu calculo qualquer coisa, tá? E essa qualquer coisa que eu quero é a porcentagem. E para achar a porcentagem, lembra comigo, eu preciso da massa encontrada. É o próximo passo. Massa encontrada. Massa encontrada vai ser número de mol vezes massa molecular, ó, fator de diluição. Por quê, pessoal? Porque eu preparei 500 e tirei só 10. Olha o FDI. Vamos substituir os valores. O número de mol é 841,83, que eu achei aqui no item 4, 10 a menos 4, vezes massa molecular, ó, 460684, está aqui, multiplicado por 50, que é o fator de diluição, 50 vezes. Isso vai dar para mim 1,9391 grama de etanol nesses 5 ml de
amostra. De posse da massa encontrada, já corrigida, eu vou para o teor, para fechar a questão. Teor vai ser massa que eu encontrei, ó, a minha amostra líquida, volume da amostra, vezes 100. Então, a massa encontrada foi 1,9391, volume da amostra é 5, não transforma em litro, não faço nada, é 5 e pronto. Vou substituir. 1,9391 sobre 5 vezes 100. Fazendo a continha, eu tenho aí, ó, 38,782% o teor de etanol nesse conhaque analisado. Olha só, questão número 3. Olha a pergunta, uma pergunta diferente do que a gente já fez. Qual é o volume de permanganato de potássio a 0,04 mol por litro? Veja só, quero saber o volume. Por isso, aqui no desenho, está a bureta e está um volume desconhecido. De KMnO4, veja que aqui só está a forma iônica. Ó. Como o colega perguntou, cadê o K, pessoa? Bom, não interessa para mim, né? Então, eu deixo apenas aí o permanganato, que é o íon que participa da transferência de elétrons. 0,04 é a concentração. Requerido, eu quero saber qual é o volume requerido para titular 25 ml de solução de ácido oxálico. Você viu lá na teoria, pessoal, que o ácido oxálico é usado para padronizar o permanganato, nós vamos ver isso na aula prática, tá? Então, no R lá embaixo, eu coloquei 25 ml de ácido oxálico a 0,1 molar, e eu quero descobrir esse volume aqui. A reação é de 5:2. O que eu vou entender aqui? Se eu encontrar o ácido oxálico, eu vou encontrar o permanganato por estequiometria. Por que eu vou começar pelo ácido oxálico? Porque eu quero saber o permanganato. Tá? O ácido oxálico é 0,1 mol por litro, que é a concentração dele, ou 0,1 molar. Passo 1. Começa do mesmo jeito. Determinar a quantidade de ácido oxálico, que é esse cara aqui. Ó. Como é que eu vou fazer isso? Mesma forma de sempre. Concentração vezes volume em litro. Certo? Vezes volume em litro. Então, substituindo a concentração, que é 0,1, o volume, que é 25 vezes 10 a menos 3, eu vou obter 2,5 10 a menos 3 mol. Esse mol é do permanganato? Não é, porque é 5:2. Então, eu vou encontrar a quantidade de permanganato. De que maneira? Estequiometria. 5 ácido oxálico para 2 permanganato, e 2,5 10 a menos 3, que eu achei aqui, equivale a quanto? X. Multiplico cruzado. Como é que vai ficar? Vou multiplicar 2,5 por 2 e o resultado vou dividir por 5. Vai dar 1 vezes 10 a menos 3 mol de permanganato. E daí, professor? Eu quero saber o volume. O que esse mol vai me ajudar? Bom, você pode fazer até uma regra de 3 aqui. Ó. Olha a concentração do permanganato. É 0,04 mol por litro. Então, eu posso dizer que é 0,04 mol em 1.000 ml. Setinha 1.000. 1 10 a menos 3, x. Eu vou achar o volume. Tá? Posso fazer até por regra de 3. Então, como é que eu vou achar o volume do permanganato? A outra maneira é usar a fórmula da concentração. Lembra lá, a concentração é exata? Concentração é número de mol dividido por volume. A concentração eu tenho, que é 0,04. O número de mol eu tenho, que é 1 10 a menos 3. Sobra o volume para encontrar. Eu vou substituir esses valores. Ó. No lugar da concentração, 0,04. No lugar do N, 1 10 a menos 3. O volume continua. Veja que eu vou achar esse volume aqui em litro. Tá? Então, chumbo trocado. Ó, o volume vem para cá, o 0,04 vem para cá. Então, vai ficar esse valor dividido por 0,04. 1 10 a menos 3 dividido por 0,04. Volume foi, 0,04 veio. Está aqui.
trocadinha. Fazendo a divisão, pessoal, isso dá 2,5, 10 a menos 2 litro. Você vai falar, professor, a resposta é 25 ml. Você errou, hein? Não, não errei, não, porque a minha resposta ela é em litro. Para encontrar isso em ml, o que eu faço? Multiplico por 1.000. Quando eu multiplico isso por 1.000, vai dar exatamente os 25 ml aí, utilizados na titulação. Ok? Então, matamos mais esse terceiro aí, tá? Por ser um exercício mais fácil, mais tranquilo, é uma reação química só, não precisa de muita interpretação, é mais usar as fórmulas mesmas, né? Que nós já temos, tá? O exercício 4 para frente, a gente volta para os exercícios com grau de dificuldade maior, né? Ó, então, eu vou deixar para trabalhar isso com vocês noutra ocasião, noutra aula. Talvez até na aula prática a gente resolve mais um exercício, para a gente aproveitar o tempo, para vocês irem digerindo isso melhor. Ok? Encerramos aqui, então, pessoal, a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de cada um de vocês.